Diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Podeis tomar assento, glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo falando algo extremamente profundo que nós precisamos de compreender com uma clareza para que a nossa vida espiritual tenha uma direção saudável do Espírito de Deus. Veja só, nós vemos aqui que o apóstolo fala sobre o homem espiritual e o homem carnal, o homem ímpio, o homem que tem o espírito do mundo. Nós vemos ele concluindo esse capítulo, falando sobre a mente de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo. E como é isso? Como que isso funciona? Quando aceitamos a fé, quando aceitamos a Jesus, nós fizemos um ato de fé. E nesse ato de fé, houve uma resposta de Deus, houve uma resposta do céu. Essa resposta do céu foi um ato imediato, foi um milagre de Deus. Às vezes o crente não percebe isso, mas quando você aceitou a Jesus, quando você disse, eu quero ser do Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Jesus, houve ali um milagre. Quando você veio na frente e recebeu a oração, houve um milagre. Que milagre foi esse? Foi o ato de Deus te justificar, ou seja, te tornar justo diante dele. Porque como o profeta Isaías, na visão do capítulo 6 do seu livro, ele diz que olhou para o trono de Deus e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e quando ele olhou para si, ele viu pecado, ele viu sujeira, e aí ele declara, ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros,
e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, Isaías se vê como ele realmente é, o seu estado natural: homem pecado, homem sujo, homem distante de Deus. Mas, posteriormente, o texto diz que veio um serafim e tirou uma brasa viva do altar com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías, purificando. Ou seja, Deus torna Isaías santo e justo diante da sua presença. Então, quando nós aceitamos a fé, aconteceu da mesma forma. Você não tinha direito, você era pecador, estava sujo diante de Deus, mas o Senhor te justificou, te santificou, e agora você tem acesso direto ao Pai. Aleluia! Oh, glória! Então, após isso, nós recebemos a iluminação. O que é a iluminação? A iluminação é a luz de Cristo, o sol da justiça, pairando sobre a sua mente. Quando nós lemos o texto de Mateus, capítulo de número 4, os versículos de número 12 em diante, versículo 15, nós vemos o texto dizer que Jesus começou o seu ministério na terra de Zebulon, na terra de Naftali, e aquele povo que estava assentado na sombra da morte, assentado em trevas, viu raiar a luz. Ou seja, Jesus começou a pregar no versículo 17 a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então a luz automaticamente raiou sobre a vida daquele povo, e eles receberam a iluminação do Evangelho, da verdade. E o que isso significa? Significa que quando, uma vez iluminado, você agora tem acesso à verdade, à realidade. Se nós desligarmos todas as luzes desse templo, nós vamos ficar no escuro, você não vai conseguir enxergar essas cadeiras, você vai tropeçar, você não vai conseguir ver essa mesa, esse altar, você pode cair. Da mesma forma é a mente do homem ímpio. Ele não tem conhecimento da verdade, ele não sabe o que é real, ele não sabe o que é o pecado, ele não sabe quem é Jesus Cristo, ele não sabe quem pode dar salvação, mas a partir do momento que temos acesso ao Evangelho, nós recebemos a iluminação da verdade do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir desse ponto, a partir do momento em que nós somos iluminados, fomos santificados, justificados, fomos iluminados, agora nós precisamos de vivenciar aquilo que o apóstolo Paulo fala sobre uma transformação de mente. Versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja só, o não conformar é o ato de nós não permitirmos que o mundo seja um agente que guie as nossas decisões, os nossos pensamentos, até mesmo as nossas emoções. Porque se isso acontece, nós não estamos sendo direcionados pelo Espírito Santo. E dessa maneira, não conseguimos viver, experimentar, conhecer a vontade de Deus. Então, a razão de nós estarmos na igreja, de nós estarmos aprendendo da palavra,
é para que cheguemos um dia, um momento, a viver, a experimentar a vontade de Deus. Eu preciso que você preste atenção, pois isso aqui é muito profundo. A vontade de Deus, o texto diz que ela é boa, é agradável e é perfeita. Ou seja, Deus nos chamou para vivermos a vontade dele. Deus não nos chamou para estarmos presos em alguma situação deste mundo. Deus não nos chamou para vivermos uma vida triste, porque o Espírito Santo é a nossa alegria. Aleluia! Luta existe, prova também, dificuldade também. Só que tudo isso sabemos nós que é passageiro, e a alegria do crente, ela é para toda a eternidade. Você pode glorificar a Deus? Então, se essa vontade é boa, é agradável, é perfeita, nós precisamos então vivê-la. Precisamos então compreendê-la. A mente de Cristo, ela é a única forma capaz de nos fazer compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. O nosso problema é que nós não buscamos uma profundidade real, uma experiência real com o Espírito Santo, uma experiência tão profunda que o Espírito seja o nosso guia, a nossa bússola, o nosso conselheiro fiel. Aleluia! Olha só, o versículo de número 9, o texto diz o seguinte: mas como está escrito, essa é uma profecia de Isaías, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha só, são as que Deus preparou para os que o amam. A palavra que amam é agapau. Agapau é o amor de Deus, é o amor altruísta, que não espera a recompensa, mas é o amor que faz independente da resposta. Aleluia, é o amor de Deus. Deus não espera que você responda com gratidão aquilo que Ele faz por você. O texto de Paulo a Timóteo diz que independente se sejamos ou não fiéis, Ele permanece fiel. Aleluia! Então, olha só o que Paulo está dizendo, que Isaías profetizou: as coisas que o olho humano não viu, o ouvido humano não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então Deus, irmão, preparou coisas sobrenaturais para a minha vida e para a sua vida. Ele tem coisas mais preciosas para mim e para você. Aleluia! As coisas de Deus, elas são mais profundas do que você pensa. Aquilo que Deus tem para a tua vida é maior, é superior do que a tua pobre expectativa. Nós temos expectativas, mas aquilo que Deus tem, Ele vai superar tudo aquilo que você pensa ou imagina. Mas essas coisas são para os que o amam. E olha só, esse amor é como o amor de Deus. Esses que amam a Deus aqui, eles possuem o amor de Deus. Veja só, irmã Aparecida. Então o nosso amor aqui, direcionado a Deus Pai, precisa ser como o amor que Ele nos direcionou. Ou seja, é o momento em que nós amamos a Deus sem esperarmos algo em troca. É o amor altruísta. Eu faço sem esperar uma recompensa. Versículo de número 10, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas,
ainda as profundezas de Deus. Oh glória! Olha só, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Isso aqui é muito profundo. Deus já nos entregou, por meio do seu Espírito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Deus já nos entregou, Deus já abriu o leque da revelação e está disponível para mim e para você. Mas por que nós não conseguimos alcançar isso? Por que nós vivemos no raso? Por que a gente não consegue tocar aquilo que Deus já nos entregou? É porque nós estamos andando pela vista. Estamos esperando com a visão natural. E Deus quer nos conduzir para uma profundidade, para uma experiência maior, mais profunda. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Efésios, o capítulo de número 1. Glória a Deus. O versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Olha só que profundo. Nós vemos aqui que Deus, Ele já nos deu o conhecimento do espírito de sabedoria e de revelação. Ele já iluminou os nossos olhos do entendimento. Ele já nos deu sabedoria, já nos deu conhecimento. Para quê, irmão? Para que saibamos qual seja a esperança da nossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Vamos ler Colossenses, versículo 9, do capítulo de número 1. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Veja só, Paulo está dizendo que desde que ouviu que a igreja de Colossos nasceu, desde que ouviu que a igreja de Colossos está florescendo espiritualmente, ele está orando para que a igreja seja cheia do conhecimento da vontade de Deus e em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Então, vir à igreja, estar no culto, não é apenas, irmão, você vir para cantar, vir para orar,
mas é para você receber a comunicação do Espírito Santo de Deus, a sabedoria, a inteligência espiritual, para que você possa então viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que Jesus diz. Evangelho de João, o capítulo de número 14, o versículo de número 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então veja só, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o Espírito de Deus é que comunica a vontade de Deus para as nossas vidas. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Para quê? Porque quando nós vemos Paulo dizendo no capítulo 8 de Romanos, no versículo 14, que todos os que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós vemos que esses filhos de Deus são aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo, são aqueles que têm comunhão, aleluia, com o Espírito, a ponto de o Espírito direcionar e dizer o que você tem que fazer e para onde você deve ir, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, e nós servimos a Deus, e não a nossa própria vontade, e não a vontade do mundo, e é por isso que a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, ela se realiza na vida do crente. Você crê nisso? Mas como que é isso? Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vemos o apóstolo Paulo com um projeto, com um plano. Paulo quer ir para uma parte da Europa para anunciar o Evangelho. E aí, na noite em que ele dorme, ele tem uma revelação. E a revelação, o Espírito está conduzindo Paulo para a Macedônia. Aleluia! E ali abre-se a primeira igreja no continente europeu. Então a vontade do Espírito Santo é o que direciona a vida do crente. Mas o problema da nossa vida hoje é que nós não temos uma intimidade profunda com o Espírito, e aí nós tomamos as nossas decisões, os caminhos que pensamos ser ideais, e aí as consequências vêm, e quando essas consequências sobrevêm sobre nossa vida, tem muito crente que joga a culpa em Deus, tem muito crente que fica se perguntando, eu não sei por que isso está acontecendo. Uma vez eu estava no Estreito, indo para casa, isso já de noite, encontrei uma mulher que era da igreja, se desviou, e quando eu estava passando na esquina, ela me parou, começou a conversar comigo, no momento da conversa, ela perguntou, pastor, eu não sei o que foi que eu fiz para estar passando o que eu estou passando, essa dificuldade, toda essa situação. E eu falei, irmã, a senhora nunca ouviu a voz do Espírito Santo, é por isso que você está nessa situação. Isso é só consequência do pecado, isso é só consequência do erro, isso é só consequência de não ouvir a voz de Deus. Quando Deus está falando e o crente ouve a voz do Senhor, é o Senhor quem abre o caminho, é o Senhor quem abre a porta, é o Senhor quem provê a necessidade, é o Senhor quem cura, é o Senhor que opera na tua vida. Aleluia. Então, irmão, a vida do crente, ela não é difícil, porque é a gente que complica.
Porque se Deus está falando pela sua palavra que Ele já nos entregou tudo, por que que nós temos tantas dúvidas enquanto à vontade do Senhor? Por que que em meio às dificuldades nós ainda estamos temendo ao que pode sobrevir sobre a nossa vida? Aleluia! Por que tanto temor? Por que tanta desconfiança? Se Deus já determinou que as revelações, aleluia, a sabedoria, a vontade dele já está disponível para as nossas vidas, por que que nós não conseguimos nos aprofundar nas águas do Espírito para compreender a sua vontade? Aleluia! Oh, glória! Nós temos uma vantagem tão grande quanto as pessoas do mundo. Olha só, versículo de número 11, de 1 Coríntios capítulo 2. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que isso significa? Significa que as coisas de Deus, elas não são compreensíveis para o homem ímpio, para o homem natural. Olha só o texto que foi lido aqui. O homem não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Por exemplo, o homem natural nunca vai entender o significado da castidade, a vida devota a Deus. O homem sempre vai procurar, o homem ímpio sempre irá procurar a satisfação dos seus desejos. Aleluia! Sejam eles sexuais, sejam eles emocionais, sejam eles na soberba da vida, do ego, das emoções, ele sempre procurará a satisfação dos seus desejos. O homem natural nunca vai compreender por que um homem deixa de fazer qualquer outra coisa para estar na igreja, para estar no templo, aprendendo da palavra de Deus. Ele nunca vai compreender, porque para ele isso é perda de tempo, porque para ele isso é loucura. O homem natural nunca vai compreender o que um jovem faz na presença de Deus, o que um jovem faz na oração, aleluia, porque isso é loucura. Mas quem é espiritual entende que tudo isso é para que um dia nós tenhamos acesso direto à Nova Jerusalém, à eternidade com Cristo. Oh, glória! Isso é só para quem é espiritual, isso é só para quem foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, isso é só para quem foi liberto, isso é só para quem recebeu a iluminação do Evangelho. Aleluia! Olha só, capítulo de número 14 do Evangelho de João. O versículo de número 17. O Espírito da verdade, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Olha só que profundo. O mundo não pode conhecer, não pode receber o Espírito,
porque não vê nem o conhece. Aleluia! Só se tem acesso ao Espírito Santo por meio do conhecimento da verdade, ou seja, da palavra de Deus. É por isso que no capítulo 10 de Romanos, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então só tem acesso ao Espírito quem ouve pela palavra, quem tem fé. Aleluia! Capítulo de número 8 de Romanos, o versículo de número 5 e 6 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! A inclinação da carne é morte. Quem se inclina para a carne são os homens ímpios, aqueles que andam segundo a carne. Quem anda segundo a carne não compreende as coisas do Espírito, não compreende a vontade de Deus. O que é se inclinar para a carne? É a satisfação dos desejos, das concupiscências da carne. É permitir que a natureza humana caída, corrupta, venha ter voz superior do que a do Espírito. E quando ele diz a inclinação do Espírito é vida e paz, significa que a inclinação que você tem ao Espírito Santo é superior do que a inclinação da carne. É quando você recusa a voz da carne, a vontade da carne, para fazer a vontade de Deus. A mente de Cristo ela é implementada na nossa vida por meio da comunicação da vontade do Espírito Santo. Quando nós passamos a ter essa intimidade, nós nos tornamos seres espirituais. Versículo 15, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, o ímpio não discerne o homem espiritual, não compreende. Então, quem tem a mente de Cristo, quem é espiritual, ele consegue compreender a vontade de Deus. E é por meio da mente de Cristo que essa vontade, ela se aplica na minha e na tua vida. É por isso que, no capítulo 5 de Efésios, no versículo 17, o texto diz: pelo que não sejais tolos, ou, em outra versão, ignorantes, insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quem é espiritual, ele tem sabedoria do alto. Tiago declara dizendo: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá com liberalidade. Ou seja, já está disponível. Só basta o crente pedir. Só basta o crente orar. Aleluia. Quando essa sabedoria ela é derramada sobre a nossa vida, nós temos a capacidade espiritual de julgar uma situação, de esquadrinhar, de investigar, de examinar tudo para ver se aquilo está de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. Aleluia! Se nós não fizermos isso, nós damos aqui espaço para que o inimigo das nossas almas venha agir contra a nossa vida. É por isso que Paulo, em Efésios, ele declara dizendo: não deis lugar
para o diabo. Quando é que nós damos lugar para o diabo? Quando nós permitimos que a vontade da carne sobressaia a vontade do Espírito em nossas vidas. Nós damos lugar para o diabo quando nós permitimos que a sabedoria de Deus seja aqui, vamos dizer que afogada perante a sabedoria do homem. Nós confiamos mais na sabedoria humana do que na sabedoria de Deus. Mas é necessário que nós tenhamos, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 5, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia! Oh glória! É por isso que no capítulo 12 de Hebreus, versículo de número 2, o escritor aos Hebreus declara dizendo que o Senhor Jesus, ele assentou-se à destra do trono de Deus, porque ele conseguiu que a vontade de Deus fosse feita em sua vida. Ele conseguiu rejeitar a vontade humana para que a vontade de Deus fosse realizada. Aleluia! Para nós concluirmos, Efésios 1, versículo 9 e versículo 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você, é o único capaz de transmitir, de comunicar a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. O Espírito Santo é quem comunica a mente de Cristo aos seus filhos. Aleluia! A mentalidade de um homem ímpio, de um homem natural, e a mentalidade de um homem espiritual são completamente diferentes. O homem natural não tem capacidade para julgar as decisões, as razões do que faz um homem espiritual. Ou seja, o mundo lá fora não tem capacidade para dizer o que a igreja deve ou não fazer, porque a igreja é espiritual. Então, a igreja tem autoridade suficiente para viver na plenitude do Espírito, porque ela tem a mente de Cristo. Oh, glória! Se nós temos a mente de Cristo, nós temos a capacidade de viver a vontade de Deus. Fique de pé nesta noite. Deus te chamou para viver a boa, agradável e perfeita vontade. Aleluia. Mas nós precisamos, irmão, de ter intimidade com Deus, de ter intimidade com o Espírito. Oh, glória! Nós precisamos de ter visão espiritual. Porque quem tem visão espiritual, ele não analisa as situações da vida sob a ótica humana, mas sob a ótica do Espírito. Aleluia! Eu quero orar nesta noite, e eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça. E enquanto nós oramos, eu quero que você peça a Deus sabedoria e inteligência espiritual,
para que Deus possa conduzir você para viver a vontade dEle. Aleluia! Aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que os olhos ainda não perceberam, aquilo que ainda não chegou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para a tua vida. Aleluia! Comece a orar agora. Comece a orar, comece a pedir a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oremos nesta noite. Nós direcionamos a nossa voz ao céu.